mais uma sexta-feira, no mesmo bate-horário, para a gente poder falar sobre assuntos gostosos ligados à área de recursos humanos. Como é bom poder estar com você aqui, você que me ajuda aí nessa produção cadenciada de conteúdo, porque aqui não dá para parar nunca, né? E esse quadro RH Meeting foi um quadro muito importante para a gente há 3 anos atrás, principalmente porque ele nos ajudou a enfrentar a pandemia de uma forma muito diferente, uma forma colaborativa. E aí agora a gente retomando esse quadro para continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês, mais ou menos na hora do almoço. Tem gente que almoça um pouco antes, tem gente que almoça um pouco depois. Tem gente que almoça com a gente e tem gente que vai assistir esse programa gravado depois. Tá tudo certo. O importante é que esse conteúdo consiga chegar até você. Se ele chegou, independente da forma que for, espero que realmente ele possa ser representativo. E para a gente poder produzir esse conteúdo, a gente precisa ter, então, aqui pessoas inspiradas, assim como nós, a compartilhar aquilo que sabe. Porque de nada vale a gente ter muito conhecimento se a gente acumula esse conhecimento só para a gente. Esse acúmulo de conhecimento, quando ele não é compartilhado, ele não tem serventia, ele não ajuda a transformar o mundo. Então, o conteúdo compartilhado é aquele conteúdo que chega até as pessoas e faz com que as pessoas se comportem, ajam, escolham coisas diferentes para suas vidas, para suas carreiras, para suas jornadas, e é isso que faz realmente a gente ter o propósito de poder continuar levando mensagens positivas para todos vocês. Bom, vamos chamar já o nosso convidado, que a gente tem tanta coisa bacana para conversar nesse nosso RH Meeting, que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar tão impressionada quanto eu, quanto conheci essa pessoa com todo esse conhecimento acumulado e compartilhado de uma forma maravilhosa. Quero que vocês recebam com uma energia muito positiva aqui no nosso palco virtual, Carlos Camargo. Seja bem-vindo, Carlos! Muito obrigado, querida. É um prazer estar aqui com vocês. Fico assim, com a voz até embargada por esse anúncio todo. Muito obrigado. Imagina, eu acredito muito, Carlos, que nós que somos estudiosos, que a gente inevitavelmente acumula conhecimento. Não tem Sem como. dúvida. A gente É fala verdade. conhecimento, chega uma hora que ele começa a ficar empilhado na nossa mente. A gente Exato. não usa esse conhecimento, todos os conhecimentos adquiridos a toda hora. Então, eu falo que conhecimento é tipo o cinturão do Batman, né? A gente vai tirando conforme a gente precisa para as batalhas que a E gente vai vai. repondo também os gaps que a gente tem, porque a gente não sabe tudo, não tem todas as E respostas. vai, perfeito, e vai repondo e vai revisitando. Exatamente. Mas quando a gente compartilha esses conhecimentos, ele começa também a se tornar um superpoder para outras pessoas, da mesma forma que a gente recebe conhecimentos de outras pessoas também. Então, acho que É verdade. É essa verdade. questão do compartilhar, ela é muito interessante, porque fortalece aquilo que a gente sabe, não é? Compartilhando, a gente não fica com menos conhecimento, muito pelo contrário. Absolutamente não. Precisamos, inclusive, estudar, revisitar as nossas teorias para saber se a gente não está falando nada É verdade. desatualizado, né? E curioso você falar isso, que às vezes alguns gestores, né, eu quando estava na indústria privada como executivo, ficavam com medo de ter na equipe pessoas competentes e boas que tinham tomada de decisão. Porque o que eu ouvia era, porra, cara, como é que eu vou botar um cara bom aqui, porque daqui a pouco ele vai tomar meu lugar? E eu sempre retrucava do tipo, tá bom, você vai tirar férias, não vai? Você vai querer que o seu telefone não toque. Então coloque gente boa. E não tenha medo de concorrer, ninguém é insubstituível. Né? Você poder formar uma pessoa para que ela cresça é algo realmente muito prazeroso. E relações humanas faz parte da vida. Vai ter gente boa, vai ter gente ruim. Cabe a gente selecionar gente boa para estar ao nosso lado, mas jamais contratar alguém sabidamente com baixo conhecimento porque você tem medo de ser substituído por aquela pessoa. Não faz o menor sentido para mim. Com certeza, não faz sentido para mim também. Mas antes da gente entrar já nesse assunto gostoso de RH, Carlos, se apresente para a nossa audiência. Quem é Carlos Camargo? Como que as pessoas te encontram no LinkedIn?
Fala um pouco sobre você para a gente aí. Vamos lá, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tenho verdadeira paixão, gosto muito de falar, como você já deve ter percebido, seus ouvintes também. É, sou casado há 23 anos com a mesma mulher, a Silvia, de quem eu sou apaixonado, 2 filhos maravilhosos, Mariana e Arthur. Tudo que eu faço na minha vida eu faço com muita intensidade, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu acho que todo momento que a gente vive é uma oportunidade única, ele não volta. Então, a gente precisa fazer isso muito bem feito, com muita atenção, com muito cuidado. De formação, né, fazendo a parte acadêmica, eu sou oficial de Marinha Mercante, pouca gente sabe. Oficial de Marinha Marinha? Mercante, eu viajei bastante em navios petroleiros, navios de container, levando mercadorias para lá e para cá. Aprendi bastante, conheci muitos povos, alguns continentes, não todos ainda, mas mais da metade, com certeza. Me especializei em gestão de risco, isso tem em todo lugar, até quando você vai atravessar a rua, a gente vai falar disso aqui. Tenho 3 pós-graduações, um mestrado, uma pós fora do Brasil, morei um tempo fora, em Londres, estudando. Já estudei em muitos outros locais. Hoje trabalhei nas grandes empresas de petróleo e gás, Halliburton, Maersk, Petrobras, Transpetro, trabalhei na Dupont também, recentemente terminei a passagem como executivo na Login Navegação, de onde eu tenho um carinho muito grande. Ajudamos a construir a empresa, hoje a empresa está num patamar muito diferenciado do que estava antes. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu colocar os navios em 99,8% de pronto operar, coisa que nunca a empresa conseguiu isso. E não foi o Carlos Camargo sozinho, tem uma equipe maravilhosa trabalhando juntos. Então eu falo isso com muito orgulho. Também sou aquele quadro O que ninguém sabe de você, né? Eu sou catequista Ah, que delícia! para crianças de 9 a 10 anos aqui na paróquia Santo Agostinho, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no colégio também. Tem outras atividades de pastoral que eu trabalho também, que eu faço com muito carinho, visitar os doentes aqui nos hospitais. A gente entrega quentinha à noite para pessoas de rua. Enfim, muita atividade. A minha esposa participa de tudo isso, é muito parceira. Então, esse sou eu, muito simples, sou igual a todo mundo, não porque eu sou catequista, eu sou santo, pelo amor de Deus, eu tenho muito pecado. Como eu digo para os meus alunos, pecadinhos e pecadões. Né? Pecados grandes e pecados pequenos que a gente vai consertando para não fazer de novo. E essa história do ESG, ele entrou na minha vida em 2006, lá atrás, e eu nem sabia. O curioso é que eu não sabia que era ESG. Eu trabalhei em grandes corporações e todas elas tinham financiamento de bancos, né? Sabidamente o Banco Mundial, através do IFC, o International Finance Corporation, que é o braço do Banco Mundial, que empresta dinheiros para projetos greenfield, como se chama, né? Estruturantes de infraestrutura. E eu vi coisas boas e coisas ruins, coisas certas e coisas erradas, do tipo tentando buscar financiamento e o cara do banco, do JP Morgan, um americano, não, eu não vou emprestar o dinheiro porque você não tem as práticas tais implementadas. E aí fica todo mundo, pô, mas como não tem? Você não vai emprestar? Não. Será que se falar com alguém? Não, não vai emprestar e acabou. Porque você não segue certos preceitos. Aí vem o ESG, vem os princípios do Equador, uma série deles que trata de riscos que precisam ser controlados, trazidos para um patamar aceitável e na esfera ambiental, social e de governança. E as empresas não estavam acostumadas com isso. Então, de lá para cá, eu vim aprendendo como fazer. Né? Infelizmente, na época, não tinham cursos quanto a isso. Então, a gente aprendeu muito na tentativa e erro de aprendendo. Né? Isso há Depois quanto vieram. tempo atrás, Carlos? Isso começou em 2006, 4, 14, 17 anos. Ah, então você está falando de ISG começando lá na. Sim, o ESG não é um garotinho que começou agora. O ESG vai fazer 20 anos ano que vem. Já serviu ao exército, já sabe lavar louça, né? Já é um homem, né, de 20 anos, está indo para a faculdade. É que o ESG, ele começou, na verdade, na América do Norte, lá atrás. Vale depois um papo diferenciado com isso. É um ícone, que é a Raquel Carlson,
que ela começou a estudar os efeitos do DDT, que o inseticida, estavam tendo nos pássaros da região. Ela é uma bióloga estudiosa. E aí publicou um livro chamado Silent Spring, que foi, na verdade, um grande escândalo, né? Foi um barulho terrível, porque o DDT era usado para tudo nos Estados Unidos, na lavoura, até para tirar piolho. Então, tem fotos das pessoas colocando DDT com aquele flit, né, aquela bomba na cabeça. Você imagina o cara pulverizando a cabeça com DDT. Era comum. E aí o estudo dela desencadeou uma série de outras situações. Isso vem evoluindo de lá para cá, a sociedade cada vez mais atenta às questões socioambientais, principalmente na América do Norte e na Europa. E em 2004, 2003, na verdade, publicado em 2004, o Kofi Annan, que então o secretário-geral da ONU, com outros investidores e o Ministério de Relações Exteriores da Suíça, construíram um documento chamado Who Care Wins. Se você quiser, depois eu coloco até aqui para ficar depois para as pessoas acessarem, que estabelece as primeiras bases do guia de avaliação de risco do negócio e a primeira vez que as letrinhas ESG aparecem. Então, o nascimento formal do ESG ficou em 2004, quando, na verdade, a tratativa socioambiental vem de muito tempo atrás. A Security Exchange Commission, que é a CVM americana, ela já fala de questões socioambientais desde a década de 60, 70. Então, isso é muito antigo. A nossa CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, falando de RH especificamente, né, publicou em 2020 ou 2021, não me recordo agora, a resolução número 59, que estabelece equidade, começa a questionar a equidade de gênero nos conselhos de administração das empresas listadas em bolsa. E começa a se preocupar com a vertente social agora de forma muito mais incisiva dentro das companhias. Hoje, se você entrar no site da B3, que é a Bolsa de Valores, as empresas listadas em bolsa estão com os relatórios socioambientais abertos ao público. Então, você consegue ver quem quer e tem ações para que mulheres, por exemplo, tenham cargos de chefia, de governança, de coordenação, né? Aquelas que não têm, o que vão fazer para os próximos anos, as que têm política para tolerância, né, e tratativa de minorias de uma forma igualitária, de uma forma igualitária, correto, e não de justiça, que são coisas diferentes, para que possa dar a quem é diferente de forma diferente, não igual, porque você não consegue colocar todos em paridade de armas, né, vamos dizer assim. A mulher, por exemplo, a mulher tem uma outra jornada em casa. Né? A mulher que é mãe, que amamenta, ela tem o trabalho, tem os filhos, tem a família, tem o marido, tem a casa, e nós homens, teoricamente, só o trabalho. Então, não dá para equiparar isso numa régua. Você tem que entender o problema e tratá-lo de forma diferenciada, para que todos tenham igualdade de competição, por exemplo, ao mesmo cargo, ao mesmo salário, de forma igual. Então, o ESG trata vem tratando isso já de muito tempo. No Brasil é novo, mas ele vem muito forte nessa questão. E, para mim, a questão que eu chamo do C do ESG, aí você vai perguntar, pô, mas não tem C no ESG? Tem, está lá diluído, lá no meio, que é a cultura, o comportamento. E aí a gente vai cair no RH, que para mim é uma das molas mestras desse processo. Quem não sabe cuidar de gente, não vai saber cuidar do negócio. Perfeito. E quando a gente fala, principalmente dessa questão, né, do ESG, mas essa questão do impacto social, dessa coisa do gostar de gente, do estar conectado a pessoas, hoje faz diferença também para quem se inscreve, para quem se candidata a vagas, Carlos? Isso tem sido algo importante nas negociações comerciais ou na atração de talentos? Isso também acaba já tendo um peso diferente? O que você percebe? Na verdade, Tati, a gente está aprendendo ainda. Eu digo, nós somos, estou falando da sociedade, né? Nós estamos aprendendo a lidar com isso de uma forma muito interessante, muito rápida até, muito intensa. Às vezes acontecem exageros, às vezes acontecem falhas. Eu costumo sempre citar a questão do técnico do Corinthians, né, recentemente, o Cuca, que foi pressionado para sair por conta de um problema de 30 anos atrás.
né? E aí todo mundo fica assim, pô, mas aconteceu há 30 anos. Mas agora, 2023, não se tolera mais isso. Há 10 anos atrás, falava disso, não, ia colocando de lado e tal. Hoje, a sociedade como um todo não aceita mais esse tipo de situação. Então, quando as empresas hoje selecionam pessoas por cotas, né? Então, eu quero essa vaga exclusivamente para mulher, eu quero essa vaga exclusivamente para negros, eu quero essa vaga exclusivamente para pessoas LGBTQI+. Isso não é discriminação. Na verdade, o que a gente está tentando fazer agora é corrigir uma coisa de mais tempo, que não foi dado condições iguais de competição, vamos dizer assim, colocando a metáfora de competição. E o que a gente tenta agora é, numa medida discricionária, corrigir esse problema para que as pessoas possam concorrer de forma igual àquela vaga. Entende? Então, isso é uma tentativa de correção desse processo, de respeito também, para que todos sejam tratados iguais perante a lei, como está na Constituição. Mas ainda não acontece isso de fato. Muitos exemplos estão acontecendo, graças a Deus, estão começando a tratar disso de uma forma diferenciada. E a diversidade, ela é extremamente benéfica em vários aspectos. Por exemplo, um deles é a questão do olhar diferente do mesmo problema. Eu sempre gostei na minha equipe de ter homens, mulheres, gente mais nova, gente mais antiga. Por quê? Você consegue distinguir, cada um deles vê de uma forma diferente a mesma coisa. Então, é sempre bom na equipe não ser, minha opinião, né, não ser homogêneo, ela ser heterogênea. Tem aquele cara que sempre reclama, que vê tudo ruim, que vai dar errado. Ai, meu Deus, isso não vai funcionar. Ele é importante também, porque ele traz uma realidade do medo, do pânico, faz todo mundo ficar atento. Tem o otimista por natureza, que está tudo bem, não precisa se preocupar, não precisa fazer nada, também não é assim. Esses extremos vão balanceando a gente na tomada de decisão. Então, para o gestor, é importante ter essa visão. Recentemente, numa live que teve da Forol, que é uma empresa parceira nossa da Camargo Consultores, o Glauco, que é um amigo da minha esposa de longa data, ele é negro retinto, né? Ele é negro, bem da raça, realmente. Ele me falou uma coisa que eu fiquei assim... Sabe quando você fica sem som e sem imagem, fica aquela tela azul do Windows? Ele contando que entrou no shopping uma vez, deve ter acontecido várias vezes, e com outros amigos, ele era o único negro, e o segurança só ficou olhando para ele, acompanhando a entrada no shopping. E ele percebeu que quando passava por outros seguranças, todos olhavam somente para ele. E aí eu passei a observar isso. Cara, isso acontece. Por que eu não percebo? Porque eu não sou negro. Eu não sinto isso na minha pele, sabe? E até então, para mim, todo mundo dizia, não, no Brasil não tem racismo, mas não é isso. Não, cara, tem. Quando a gente começa a olhar e observar, a gente percebe que tem sim. E acontece, às vezes, de uma forma, é o chamado viés inconsciente. A gente nem percebe, cara. Aí quando você fala, o cara fala assim, não, eu tenho até amigos negros. Porra, como se fosse um prêmio, né? Pô, parabéns, pô, você tem amigos negros, que ótimo. Não, cara, isso não faz sentido uma frase dessa você falar. Isso é como se isso estivesse isentando ele, né? Tipo, Exato. Eu cumpro até as cotas na minha rede de amigos. Não faz o menor sentido. E algumas coisas acontecem muitas das vezes. Será que se realmente você botasse o currículo sem a foto e sem aquilo, você contratasse, seria mais correto, mais justo? Talvez. Será que na entrevista, quando você olha, você, de uma certa forma, você não se restringe? Será que as empresas que trabalham com o público ficariam confortáveis de botar um negro para atender? Não faz sentido a gente conversar nisso num país que é miscigenado, não é? Assim, eu fico meio assim, até a coceira no corpo, você falar um assunto desse. Miscigenado, mas a maioria da nossa população, ela é negra, né? Então, a gente fala assim, não deveria existir, porque para a gente deveria ser algo natural, né? Sim, absolutamente.
Então, as empresas hoje começam a ter uma visão diferente desse processo, percebem que isso gera empatia e engajamento, ou seja, você tem que se sentir dentro de uma corporação parte dela, e não trabalhar para. Eu trabalho com a minha empresa. Isso tem uma diferença muito grande. E aí tem o C do ESG, que é a cultura e o comportamento, que está ligado umbilicalmente no propósito. O que é o propósito? Cara, quando você acorda de manhã, você tem que ter um propósito na sua vida. Você não pode somente tomar um banho, comer o cereal, um café e pegar o BRT ou o metrô, para nós pobres normais, né? E ir para o trabalho. Tá, mas por que você vai fazer isso? Qual é o seu propósito de vida? Para que você faz? Você trabalha para ou trabalha com aquela empresa? Você é a Tati da empresa tal ou você é a Tati Souza, ponto, que trabalha na empresa tal? A gente acaba sendo parte. Eu sou o Carlos da empresa X. Não, eu não sou o Carlos da empresa X, eu sou o Carlos Camargo, você é a Tati Souza. E trabalhamos na empresa tal. A nossa identidade é essa, sabe? E para eu fazer isso, eu tenho que ter o meu propósito alinhado com aquele propósito daquela empresa. Quando esse match acontece, cara, eu trabalho 10 horas por dia, eu me preocupo com a água que está pingando no banheiro, a tomada que está com problema, o carpete que soltou aqui, porque aquilo ali faz parte de mim. Eu não estou ali para trabalhar de 9 às 5, pegar e ir embora depois, e depois eu pego o meu contra-cheque. Eu não estou entregando pizza, para que eu entrego, viro as costas e vou embora. Reclama depois com o dono. Não, não é isso, cara. Eu me importo, eu me conecto com aquilo. O meu propósito de vida está alinhado ao propósito daquela empresa. Então, eu não posso, no corredor, numa reunião, ouvir o meu CEO, o meu diretor, não, é porque ele é loura. Pô, peraí, cara, mas o propósito da empresa diz que a gente trata todos iguais. O propósito da empresa diz que a gente não tem discriminação de gênero, de sexo, de raça. E você faz uma piada dessa? Então, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Então, o propósito não está batendo com o que você está fazendo. Aí eu começo a me descolar. Falei, não, peraí, esse cara... Então a empresa não é isso tudo? Está errado? Me enganaram? Aí você começa a descolar. Então, agora eu venho realmente trabalhar de 9 às 5 e trabalho para. Não trabalho com. E vou procurar alguém, algum lugar, que esteja alinhado com o meu propósito. E aí fica todo mundo surpreso quando você troca uma empresa pela outra no mesmo salário. Às vezes ganhando menos. Pô, cara, você está maluco? Não, cara, mas aqui eu sou acolhido, eu faço parte. Se importam comigo, perguntam a minha opinião. A minha opinião é importante. O meu trabalho é importante. Entende? Então, o C do ESG conecta tudo isso com as boas práticas de governança, de social e de meio ambiente. Que legal, que bacana. E como que as empresas elas estão trabalhando para poder externar esse C delas, né? Como que elas fazem para externar isso no sentido de eu tenho que atrair as pessoas corretas que combinam, que têm aderência, que tenha match com a minha cultura. Mas eu preciso falar quem somos, então. Exato. E aí começa um problema. Eu vou falar quem eu sou, mas todo mundo sabe quem eu sou de verdade. As piadas que eu faço no corredor, os comentários racistas ou discriminatórios, ou eu compro pelo menor fornecedor o melhor preço, sem me preocupar com a qualidade. Eu compro de um fornecedor que sabidamente tem trabalho infantil no Vietnã, por exemplo. Tem casos aí de uma grande empresa de roupas, né, que recentemente teve um escândalo aqui na Barra da Tijuca de racismo dentro da fila, né? Saiu em tudo que era no WhatsApp. Ela já é recorrente de trabalho escravo. Enfim, o que vai acontecer? Cara, eu não compro mais lá. Por quê? Porque o meu propósito não é daquilo ali. Eu não quero incentivar uma empresa que tem um trabalho análogo à escravidão. Não é comigo, entendeu? E essas coisas começam a se traduzir no consumo também. Eu não quero mais comprar carne de uma empresa que desmata a floresta para criar o gado. Vem lá o selozinho de floresta, área reflorestada e tudo mais. Voltando ao que você falou, senão a gente desvia muito, eu falo bastante, me corrija, por favor, me traz para o rumo quando você perceber que eu estou saindo, por favor.
o que acontece hoje, eu diria que tem dois tipos de empresas. E o que eu vou falar aqui, eu não vou falar com nenhuma felicidade, eu falo com tristeza. Tem aquelas que fazem isso só para dizer que tem. Eu tenho 3 negros no meu staff, eu tenho 2 mulheres, tenho um trans, tenho um representante do LGBTQI+. Ele não é engajado, eu não tenho uma comunicação com ele assertiva, correta, eu não o trato igual, eu não o chamo para as reuniões, ele não tem poder de decisão, ele não participa, ele é meramente para ter a cota e eu mostrar na foto que eu estou bem. Uhum. Todo mundo sabe que não está. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas todo mundo sabe que tem inúmeras empresas aqui que são assim. E tem o outro lado, graças a Deus, que são aqueles que realmente, se eu trouxer essa diversidade para dentro da minha empresa, sabidamente tem um relatório da KPMG de 2019, se não me engano, está nas páginas da Forol, forol.com, que comprova que a empresa que tem uma diversidade de funcionários, religiões diferentes, é o que a gente chama de mandala da diversidade, né? Gêneros diferentes, idades diferentes, religiões diferentes, formações diferentes, lugares diferentes do país. Esse caldeirão borbulhante gera ideias novas, gera inovação, gera pensamentos, como dizem os meus filhos, né, fora da caixinha. E isso gera lucratividade. E você começa a ver o país retratado dentro da empresa. Porque o que a gente fala de tanto se você for aí fora, 52% da nossa sociedade são mulheres, certo? Aí você vai dentro de uma empresa de 500 funcionários, deveriam ter pelo menos 250 mulheres, correto? Tem 100. Você vai aí fora, tem na Europa, por exemplo, são 22%, se não me engano, de mulheres em cargos de chefia. Aí você vem no Brasil, na minha empresa, 500 pessoas, tem 5. Não são 25%. Então, essa representatividade da sociedade para dentro da empresa não aconteceu. Sim. Tá diferente. Aí você chega num conselho de administração, só tem homens. Louros, de olho azul, ou brancos, pelo menos. Não tem nenhum negro, não tem nenhuma mulher. Não tem ninguém de um gênero diferente. Não tem ninguém, são todos católicos, são todos cristãos, o que quer que seja. Não tem um muçulmano, não tem um protestante, não tem um ateu. Entende? E aí vem aquela, mas tem que ter. Cara, se a sociedade tem esse percentual, por que a nossa empresa não tem? É porque a gente contratou dessa forma, porque a gente tem um viés para que seja assim, ou porque a gente não percebeu meramente? Fica a pergunta. Sim, porque eu acredito que muitas empresas elas tenham esse viés inconsciente e tenham ações que elas não pararam para refletir. Elas não pararam ainda. Ainda não. Opa, peraí. Aquilo que o Carlos está dizendo, deixa eu dar uma olhada para o meu quadro funcional aqui, né? Porque Exato. Né, a temática de hoje, né? O atrair e manter esses talentos, né? Como que a gente engaja essas pessoas dentro do nosso time? É justamente esse olhar de falar assim, tá, quem são essas pessoas? E quem eu preciso trazer de diferente para dentro da minha organização para me ajudar a aumentar esse engajamento, me ajudar a aumentar... Você me permite colocar um slide aqui, até do Conger, onde a gente estava. Claro. Vou colocar aqui, só um instantinho. Vou botar aqui, apresentar. Slide. Do meu computador. Vou ver se eu vou aprender. Não, deixa. Tem que enviar o arquivo. Não... Deixa pra lá. Isso aconteceu. Eu coloquei isso para quem não sabe, o Conger RHI foi o último, né? Foi no Bauru, me corrija se estiver errado, né, Tati? Isso. Eu tive o prazer. Edição. Isso, eu tive o prazer de fazer uma apresentação que era os 5 passos que o RH tem que adotar para poder engajar as pessoas. Pois a Tati coloca aí essa apresentação até para poder as pessoas acessarem e vê-la melhor. E lá tem a questão que aconteceu na Delta Airlines, em fevereiro desse ano, se não me engano, com o Floyd Dean Shannon, que era um comissário. Ele ficou
acho que 7 ou 8 horas sentado no corredor do avião com uma mulher que teve pânico com uma turbulência que aconteceu. Ele ficou segurando a mão dela durante horas até o avião pousar. E aquilo gerou uma comoção, né? Eu postei no meu LinkedIn, acho que teve 10 ou 12 mil visualizações assim nos primeiros 2 dias, um negócio absurdo. E aí foram perguntar, aí que foi o bacana, foram perguntar. Detalhe, ele negro e ela branca. Foram perguntar para ele, mas por que você fez isso? Aí ele falou, porque tinha que ser feito. Aí o cara falou, mas alguém instruiu você a isso? Não. Aí vamos dizer, alguém comentou assim, mas esse cara deve ter 10 anos de Delta. Não, ele tinha 3 meses. A conexão do propósito de vida dele, de servir ao próximo, se alinhou tanto com a Delta que ele nem percebeu, fez o que tinha que fazer. E a gente não ouviu aquele comentário que diz, isso aí não é trabalho meu, isso não está no meu job description. Isso não está no meu job description, isso aqui eu não tenho que fazer. Isso é função de outro. Né? A gente ouve muito falar assim. Isso diferencia o bom do extraordinário, como ele é o extraordinário. Então, essa conexão de propósito, eu acredito muito nela. Isso é uma questão de vida. Né? A gente faz com carinho, com emoção, com viver com paixão. E as pessoas reconhecem quando você está fazendo para gerar like, né? Para fazer graça, ou quando você fala com paixão realmente. A tua voz muda, o teu semblante é diferente, o teu olho brilha, e as pessoas reconhecem isso verdadeiramente. Então, não adianta você tentar forjar isso, que isso não vai acontecer, cara. E a outra coisa que eu quero destacar, que essa questão de propósito, né? Aconteceu similar comigo, que aconteceu com o Simon Derek, ele teve num hotel na China, o meu foi em Guangzhou, em 2019, e aí batendo papo lá com um dos atendentes, a gente perguntou para o cara assim, você gosta de trabalhar aqui? E o cara respondeu assim, eu amo. Eu falei, eu perguntei gostar, o cara respondeu amar. Como é que é isso, cara? Aí a resposta dele, uma pedrada. Aqui eu faço o que eu gosto de fazer. Falei, como assim? Aqui eu sou quem eu sou. O meu gestor, quando passa por mim, ele não fica olhando a hora. Olha a hora. Quantos drinks você já serviu? A mesa você limpou? Você já preencheu o formulário? A pergunta do meu gestor, ele falando, né? A pergunta do meu gestor quando passa por mim é: você está bem? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em algo mais? Olha a diferença. Então, assim, quando ele responde para mim, aqui eu posso ser eu mesmo, cara, quem não quer trabalhar num lugar assim, onde eu possa ser eu? Eu não tenho que vestir uma forma diferente, eu não tenho que mudar o quem eu sou na essência para me adaptar. Não, eu sou assim. E eu fui contratado por isso aqui. Não pelo que você viu no meu currículo também, que também sou eu, claro, mas esse sou eu. Essa é a minha persona. Eu não posso me anular por causa disso. Senão eu passo uma imagem ruim, falsa, não verdadeira, sem paixão, e aí não dá um match, não engaja, cara. Então eu acredito que esse trabalho de ESG, ele precisa ser feito sim, com tudo que a matriz de materialidade tem que fazer, verificar maturidade da empresa, perfeito. Mas tem que ter o complemento da gente, de pessoas. Senão o que vai acontecer? Daqui a 6 meses o cara vai me chamar de novo. Eu até nem deveria estar fazendo isso, vou apanhar dos outros consultores, mas eu fico trabalhando, eu viro a muleta do cara, eu não quero isso. A inspiração, o engajamento da Camargo Consultores, na qual eu sou sócio, é inspirar as empresas e orientá-las para que ela tenha os processos sustentáveis, rentáveis e lucrativos. Esse é o meu propósito da minha vida, entende? Eu não falo isso de demagogia, é isso que eu quero. Então, se o cara me contratar uma vez, não me contratar nunca mais, mas fez, atende o meu propósito, é rentável para mim, que eu vou poder mostrar para os outros, olha, eu trabalho assim, cara. É essa forma que eu faço, entende? Perfeito. Eu acho que é isso, né? Quando nós estamos engajados numa atividade, numa empresa, a gente percebe que esse engajamento é porque isso também faz parte do que eu desejo, né? Então, quando possivelmente, né, esse atendente ele respondeu que ele amava o que ele fazia,
é porque ele não precisou descobrir lá que ele gostava daquilo, ele já sabia que Ele ele já gostava sabia. daquilo. E aí, Exatamente. sabendo que ele gostava daquilo, ele encontrou uma empresa que fazia aquilo que ele gostava e que era o talento É um dele. match do propósito. E aí essa empresa, além de tudo, o surpreendeu. Falou assim, cara, aqui eu vou morrer aqui, né? Eu vou Exato, não vou sair nunca mais. E aí, a preocupação que o RH tem de retenção, ela praticamente cai por terra, cara. Porque, ó, o comentário do Rogério aí, né? Extraordinárias inspirações de hoje no RH Meeting. É isso aí, cara. A gente precisa ser gente. O celular é muito bacana, a internet, as conexões são bacanas, mas a gente está vivendo disso e não com isso. A gente está esquecendo as conexões humanas, cara. Eu tenho priorizado sempre por encontros presenciais. É melhor fazer pelo Teams? É ótimo, mas se puder sentar, tomar um café, bater um papo, pô, isso não tem preço, cara. Porque se a gente não fizer isso, eu costumo dizer que a gente vai criar dois tipos de funcionários. Ou aquele ator do Walking Dead, ou do Lugar Silencioso. Para quem não viu os dois filmes, assista, né? O do Walking Dead é o zumbi, que é o cara que, tá, eu vou fazer, tá, ok. É aquela missa de corpo presente, a alma já foi embora há muito tempo, já está no paraíso. Né? Porque eu estou fazendo ali, mas, sabe, estou vendo a coisa acontecer de errado, mas não é minha função, eu vou ficando por aqui, isso não é problema meu, eu vou abrir a boca, o meu chefe vai reclamar, vai dizer que eu não sei fazer, qual é o seu problema, isso não tem nada a ver com o seu trabalho, então eu vou ficar na minha. Eu sou um Walking Dead. Ou, pior ainda, eu sou aquele que mora no lugar silencioso. Não pode emitir ruído, porque aqui, se você falar alguma coisa, o cara vai reclamar de você. Pega o seu salário, recebe no final do mês e toca a sua vida, cara. É assim. É assim que Só que aí funciona. não produz, cara. O ambiente fica pesado, fica ruim pra cacete, fica horroroso. Você fica mandando e-mail para se defender o tempo inteiro, porque é um pegando no outro. O teu chefe é um insensível que, porra, só cobra, 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 cobra. Fala aquele obrigado, mas só sai da boca, não sai do coração. A gente percebe, né? Então, o C do ESG é esse amálgama que dá essa junção toda, entende? Então, a gente da Camargo, eu como sócio, eu prezo muito por isso, cara. Isso para mim é muito importante. Senão, você vai ficar eternamente com o consultor. E aí não agrega valor para a sociedade. Ai, a gente é gostoso que a gente vai se conectando a pessoas que de alguma forma pensam semelhantes, né? Porque aqui na consultoria a gente fala a mesma coisa, né? Assim, Também, tá eu vendo? tenho prazo de validade na sua empresa. Isso. Eu tenho que cumprir o meu propósito dentro do tempo que você me contratou. Se você tiver que me recontratar, quer dizer que eu sou muito incompetente. Porque eu não estou conseguindo fazer Não a estou coisa conseguindo como fazer o é. que você quer. Então, assim, a gente dá tanta importância para isso, a gente tem um que a gente chama de índice de pluralidade, que é um indicador que ajuda a balizar e dar liberdade às pessoas poderem falar. Recentemente, teve um reply muito interessante, que não aconteceu conosco, mas numa live eu pude ouvir, que o cara colocou assim, que gênero que você se identifica? Homem, mulher, LGBTQI+. Praticamente nenhum LGBTQI+. Aí refizeram a pergunta. Que gênero que você se adequa? Homem, mulher, outros. Outros bateu recorde, cara. Ou seja, as pessoas não querem ser rotuladas. Eu não quero uma letrinha me representando. Eu quero ser entendido como eu sou. Como a A minha escolha é minha. singularidade. Então, assim, o índice de pluralidade que a gente trabalha ajuda a entender as matrizes que existem dentro da companhia de idade, de gênero, de cor, de sexo, de visão, de tudo. Que as corporações são grandes caldeirões borbulhantes, né? E é totalmente anônimo. Nem a gente consegue ver o que é o programa. A planilha não permite isso. E não deve permitir mesmo, né? Para garantir o sigilo, para que aquela pessoa se sinta confortável de poder externar o que ela realmente pensa. E muitas das vezes as empresas viram para a gente e falam assim: é isso mesmo na minha empresa? Cara. A tua empresa está gritando e você. Não, mas eu fiz outras. Bom, eu não vou falar das outras, dizendo que essa aqui está colocando dessa forma. Então, é um indicador forte que alguma coisa precisa mudar. Precisa tratar diferente. E o curiosíssimo, Tati, não precisa comprar nenhum software.
não precisa trazer o Bill Gates para dar palestra, não precisa de benzedeira, nada disso. É só a gente lembrar a nossa origem de humano, ser tolerável. Então, a Forol tem uma frase que é de uma escritora, permita agora que eu não lembro, que é a diversidade é a festa, a inclusão é chamar para dançar. Vina Miner, se não me engano, que é a escritora. Eu acho essa frase sensacional. Não adianta você dar a festa e não chamar a pessoa para dançar. Você não a incluiu no processo. Você só botou para fazer número. Então, o C do ESG permite essa junção. O RH é para e passo, andando o tempo inteiro. Porque recursos humanos, né? Agora é gestão de pessoas, né? Modernamente falando. Se você não sabe lidar com gente, você não vai conseguir negócio nenhum na sua vida, cara. Esquece. Tudo é gente, né? Tudo é gente. Nós somos pessoas. Nós podemos pensar diferente? Claro, temos ideias diferentes, visões políticas, time de futebol, tudo diferente. Ótimo, não tem problema nenhum ser diferente. O problema é não tolerarmos que a outra pessoa fale aquilo que a gente não gosta. Ouça. Muito As mulheres são diferentes dos homens pra caramba, né? Eu fiz 23 anos de casado agora em maio, 27 de maio. E no livro que eu escrevi, né, O Amado à Família, sobre família, eu coloquei no livro assim, coisa que eu aprendi com a minha mulher, não tenho vergonha nenhuma de falar aqui. Quando a gente fala homem que a gente está junto, eu posso estar na sala, ela pode estar na varanda, estamos juntos. Para ela não estar junto. Junto é estar sentado do lado no sofá vendo filme, aí estamos juntos. Então você percebe que até esses conceitos para o homem e para a mulher são diferentes. Você imagina numa empresa? Como é que isso é diferente? Tem muita coisa bacana que a gente pode falar a respeito. A gente vai ter que marcar uma outra live para isso, porque essa conversa está deliciosa, mas a gente tem que finalizar, seu Carlos. A gente viajou geral, falando de um monte de coisas, né, de coisas importantes, significativas, que agora você, do outro lado da telinha, precisa interligar. Agora, dentro da sua realidade, dentro do seu desafio, dentro do ser, né, do ISG, da cultura da sua organização, agora você precisa começar a fazer as amarrações, porque o nosso grande objetivo aqui é principalmente a gente conseguir criar insights. Fomentar discussão. Fomentar discussão, criar insights para que você possa parar, pelo menos, e questionar. Nossa, é verdade. Aquilo que eu posso fazer para mudar? O Carlos disse a respeito do meu quadro funcional, eu nunca parei para olhar para isso, deixa eu ver. Né? Opa, eu estou tendo um comportamento assim e estou percebendo que esse comportamento ele vai me afastar das pessoas, automaticamente dos negócios. E eu vou precisar rever isso e fazer as mudanças que são necessárias, né, Carlos? E fazer as mudanças. Isso aí. Eu deixo aqui o contato, né, da camargoconsultores.com.br. Estamos no LinkedIn também, no Instagram, Carlos Camargo _SG. Estou aberto para conversas, papos, reclamações também, eu ouço, não tem problema nenhum. A discussão é que é importante. E conte sempre conosco se você precisar. Vou convidá-la para o nosso programa. A gente tem um programa, Jornada ESG na TV Ondas Play. Você já está convidado a participar. Tá bom? Vou marcar com você para a gente poder se falar. Break news, não combinei isso com a Tati, ela não sabia disso. Então, estou colocando agora. Ele está fazendo esse convite assim, porque assim a gente fala assim: é isso, cara. Não dá para falar, não, né? Eu vou aprender a fazer isso um dia, né? Eu vou pegar uma pessoa que não pode falar. Inclusive, o próximo encontro, gente, vai ser um prazer poder contribuir com vocês. E aquilo que nós dissemos, né, Carlos? Estar ligados a pessoas que têm conexões de propósito faz com que o nosso dia a dia, nossa vida, né, se torne muito mais próspera, se torne muito mais simples, né? Porque a vida eu acho que ela não é fácil mesmo. A gente tem as nossas batalhas que precisam ser vencidas todos os dias, mas dá para tratar as coisas de forma simples e não tenha dúvida. Agradecer demais novamente. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande beijo para os seus ouvintes. Fiquem com Deus. Nos falamos aí. Estou à disposição. Muito bom. Te espero lá no Jornada SG, hein?
Com certeza, já estou dentro da jornada ESG, não sei ainda o que eu vou levar de conteúdo, mas eu vou levar alguma coisa significativa, com certeza, para você aí do outro lado da telinha. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, que você tenha trazido insights para dentro do seu dia a dia e que isso realmente possa não somente fazer com que você pare para pensar, mas faça com que você saia motivado para agir. Esse é o nosso verdadeiro propósito. Beijo no coração de todos vocês. Até sexta-feira que vem. Bora! Abraço a todos.